Baixa aí, Rebeca. Glória a Deus. Cumprimento os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Manuel Silva Messa. Quero trazer uma palavra para os vossos corações que se encontra no livro de Salmos, no Salmos 120, a partir do número 1 dos Salmos. Aqui falando, o título é: O salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Que o salmista Davi, expressando a grandeza e as multidões das misericórdias, ele estava clamando a Deus para que Deus viesse trabalhar sobre a sua vida para dar livramento dos mentirosos e dos caluniadores. Porque muitas das vezes as pessoas que elas não são comprometidas com a palavra do Senhor e que não têm o conhecimento da verdade, tem muitas pessoas que são desta forma. Nem todos, mas tem muitas pessoas que ainda agem desta forma. Por que eles agem desta forma? Porque não têm o conhecimento da palavra do Senhor. O homem, ou seja, a mulher, ele só passa a ser livre das coisas que o atrapalham a partir do momento em que ele realmente tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então Deus começa a atuar e trabalhar sobre a sua vida e sobre o seu coração, para que ele possa entender a grandeza e o poder de Deus. Eu creio que através desta passagem bíblica aqui, o salmista Davi trazendo aos nossos corações, para que nós possamos nos inteirar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e assim o Espírito Santo de Deus, ele vir atuar de maneira extraordinária, nos mostrando como nós nos devemos comportar e nos encontrarmos diante da presença do Senhor. Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, ele não tarda, ele não falha, ele não muda. Às vezes o homem é falho, falto de entendimento. Mas Deus, ele sempre permanece fiel para com o homem. Ainda que o homem, ou seja, a mulher, eles sejam infiéis. Mas Deus jamais será infiel. Ele permanece fiel, não pode negar a sua fieldade. Ainda que o homem e a mulher, ele venha transgredir ou virar as costas para Deus, Deus jamais vai virar as costas para você. Porque nós olhando para a Bíblia Sagrada, em São Mateus 11, 28, ali nós podemos ver que a palavra vai nos relatar que ali Jesus Cristo, ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O homem, a mulher, se ele quer ter descanso, encontrar paz, alegria, felicidade, estar com a sua vida alicerçada, estruturada sobre a palavra do Senhor, ele tem que correr para os braços de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, além dele nos dar o alívio, dele nos trazer a paz, a alegria, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele também nos orienta como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos apresentarmos diante dele. Então isso é glorioso, saber que temos Deus no céu, o nosso Pai Celestial, o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Consolador da verdade que está em nossas vidas, que nos orienta, que nos mostra como nós devemos agir e nos comportarmos diante dele. Por quê? Deus se preocupa e sempre está se preocupando
com todos nós seres humanos, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus, ele habita na minha e na sua vida. Então Deus tem um amor tremendo por nós. Por isso que ele trabalha em prol de todos os seres humanos. Deus, para ele, não tem raça, não tem cor, não tem credo religioso. Ele ama a todos nós, sem distinção de raça, cor ou credo religioso. Então, o que eu quero trazer para você através deste salmo, que o amor de Deus ele abrange todas as classes de pessoas. Mas o que Deus requer de cada um de nós é compromisso com a sua palavra. Talvez você é bem-sucedido na sua vida financeira, sentimental, em todas as áreas da sua vida, mas lhe falta algo. Esse algo que lhe falta, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Deus, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que te consola no momento de angústia, de tristeza, aquele que traz a paz e a comunhão ao coração do homem e da mulher, aquele que nos faz ser livre para fazer o querer e a vontade do Senhor. Através desse salmo eu quero trazer ao seu coração que Deus ele é fiel, justo, verdadeiro. Ele sempre está com as suas mãos estendidas, sempre postas para nos abençoar e para nos dar a vitória. Então eu quero ler aqui no Salmos 120, o número 1. Diz assim a palavra de Deus: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Frechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Aqui o salmista Davi trazendo para as nossas vidas que nos momentos de adversidade nós devemos acreditar e colocar no Senhor toda a nossa confiança. Então aqui ele diz desta forma: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Meus queridos e meus amados irmãos, nos momentos de adversidade, nos momentos das provações, não é momento de você parar e ficar estacionado. Nos momentos de adversidade, nos momentos de provações, é momento de você elevar a tua voz ao trono celestial, para que assim o Senhor possa estar entrando com providência divina sobre a sua vida e sobre o seu coração. Porque Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em estender as suas mãos sobre as nossas vidas, para que sejamos abençoados por ele e possamos tomar posse de tudo aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas e para os nossos corações. Então acredite sobre a palavra do Senhor e coloque inteiramente a sua confiança em Deus, porque ele sempre estará com as suas mãos estendidas para te dar a vitória, para te trazer a bênção, a cura, o milagre, a vitória que você precisa. O prazer de Jesus Cristo sempre foi e sempre vai ser em ver os seus filhos abençoados. Deus, ele não cria o homem para ser destruído ou ser condenado.
Deus cria o homem como sua imagem, conforme a sua semelhança, e além de tudo isso, como um tesouro peculiar. Você imagina um tesouro. Então, todos nós, para Deus, somos um tesouro peculiar. E um tesouro, ele é cuidado. Então, você, meu querido, é cuidado por Deus. Você só tem que tomar uma posição diante dele para que ele possa lapidar a tua vida e trabalhar em prol de todas as suas causas, para que você seja vitorioso e vencedor em todas as áreas da sua vida que está precisando da bênção e da vitória do Senhor. Aqui o número 2 nos diz assim: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista Davi, aqui expressando a grandeza e o amor de Deus, ele dizia para Deus: Senhor, me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Por que, meus queridos, ele estava orando desta forma? Porque ele sabe e sabia que muitas eram aflições que ele passava e as pessoas tentavam destruí-lo, porque Deus tinha algo sobre a vida dele para ser concretizado. Ele seria ali em Israel o rei que ia fazer com que o povo do Senhor fosse comprometido com a palavra de Deus. Então ali o inimigo, o adversário das nossas almas, sabendo que ele ia ser um instrumento para ser usado nas mãos do Senhor, ele muitas das vezes usava pessoas para que assim viesse a desestruturar a vida do salmista. Mas então ele clamava ao Senhor e pedindo a Deus para que o Senhor viesse dar livramento para ele dos lábios mentirosos e das línguas que falava o engano. Muitas das vezes nós temos que nos apresentar, nos colocarmos diante de Deus e falar para Deus: Senhor, olhas para mim, para dentro do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e livra-me também daqueles que me perseguem, daqueles que se levantam contra a minha vida para ver a minha destruição, mas me sustenta através da tua palavra e do teu poder, pois quero ter a minha vida em compromisso com a tua palavra, observando as tuas leis e os teus mandamentos e andando nos teus estatutos. Por quê, meus queridos? O Senhor, ele se agrada quando nós nos prostramos, chegamos diante dele e rendemos a ele todo louvor, toda gratidão, toda a nossa adoração. Meus queridos, se nós parássemos para pensar e fazêssemos uma reflexão das nossas vidas, todos os dias nós estaríamos de joelhos prostrados ao chão e engrandecendo e glorificando ao nome do Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por quê? Porque o Senhor nos tem sustentado. Se até aqui eu e você nos encontramos de pé, não é porque somos merecedores, mas as multidões das misericórdias do Senhor, ela tem nos alcançado. E aqui nós nos encontramos, porque Deus é fiel, Deus é justo e verdadeiro. E Ele tem prazer quando você se prontifica a fazer o querer e a vontade dEle. Aqui o número 3 diz assim: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Olha, a língua enganadora, ela não pode acrescentar nada sobre as nossas vidas. Então aqui o que te dará e o que acrescentará sobre a sua vida a língua enganadora? Olha, de maneira nenhuma ela vai acrescentar nada sobre as nossas vidas. Então, a palavra do Senhor também nos diz: de tudo
que o homem deve se guardar, guarde a entrada do teu coração e guarde a nossa língua, porque a nossa língua, ela tanto pode nos abençoar como pode nos amaldiçoar. A língua, ela é considerada em nosso corpo algo que pode nos levar para o céu e pode nos levar à destruição. A língua, ela é um pequeno membro dentro do nosso corpo físico. Nós louvamos ao Senhor, nós falamos da grandeza do amor de Deus, nós sentimos amor, nós sentimos tudo, nós sentimos. Mas o que nós não podemos sentir é o ódio, é a raiva, é a inveja. Nada dessas coisas que tem influência para o lado maligno para nos desestruturar e nos tirar o nosso foco da nossa vida espiritual com Deus. Então, dentro de nós há uma guerra constante do homem interior com o homem estereótipo. Então, se nós observarmos a palavra do Senhor e procurarmos vivermos à luz da palavra de Deus, observando as escrituras sagradas e aplicando sobre os nossos corações, nós vamos entender os planos e os projetos que Deus tem para as nossas vidas. E guardar a nossa língua de falar aquilo que é indesejável, aquilo que entristece e desagrada ao Espírito Santo de Deus. Mas quando eu abro os meus lábios para louvar, para glorificar, para dizer aleluia, glória a Deus, para estar falando da grandeza do amor de Deus, ou abençoando a vida do meu irmão, então eu estou usando esse pequeno membro dentro do meu corpo para estar exaltando ao nome do Senhor. Mas quando eu utilizo ele para aquilo que não agrada a Deus, eu tanto estou entristecendo o Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, como estou entristecendo o Filho, Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos libertar da nossa vã maneira de viver, e também estou entristecendo ao Espírito Santo de Deus, o Consolador. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo Consolador. Nós não podemos extinguir ele das nossas vidas. E o que nos faz extinguir o Espírito Santo das nossas vidas? A partir do momento em que eu uso a minha língua, não para exaltá-lo e glorificar ao nome do Senhor, mas para estar falando aquilo que é inconveniente, aquilo que nos edifica, aquilo que não traz santificação para a nossa vida espiritual, mas nos aniquila e nos faz ficar longe do Senhor. Então use a sua língua, esse pequeno membro, para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. E assim você será bem-sucedido sobre a presença de Deus. Aqui o número 4 nos diz assim: flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Então aqui a língua é considerada desta forma. Uma flecha atirada, ela vai atingir o seu alvo. Uma palavra mal falada, ela também atinge o seu alvo e pode causar a destruição. Então aqui, o salmista Davi, expressando a grandeza do amor de Deus, ele estava falando para mim e para você, para nós sermos vigilantes e sempre estar observando a palavra do Senhor, que a palavra falada aqui, ela simbolizava como uma flecha aguda do valente, com brasas vivas de zimbro, que causava destruição. Podia tanto causar a destruição física como da alma. Então nós temos que ser vigilantes naquilo que falamos, naquilo que vamos expressar para alguém, para não magoar, para não destruir o nosso amado e querido irmão. Uma palavra, ela mal falada,
ela pode destruir uma vida, uma alma. Então nós temos que ser vigilantes. Então usemos os nossos lábios, a nossa língua, este pequeno membro que está dentro do nosso corpo, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque é agradável, irmão, você estar diante da presença do Senhor, procurando estar inteirado de tudo quanto Deus tem planejado para a sua vida. Porque Deus tem pensamentos de paz, de graça, de poder, de salvação, de libertação na sua vida, no seu lar, na tua casa, na tua família. Deus, ele sempre está trabalhando 24 horas por dia. Deus, ele não falha, não tarda, não muda. Meus queridos, eu quero que você entenda algo. Desde que Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, Deus está trabalhando ao nosso favor. Mas muitas das vezes o homem não valoriza o que Deus trabalha ao seu favor, para que você não seja destruído, nem condenado, nem procura por Deus. Você deve procurar pelo teu Salvador, Jesus Cristo. Ele está te esperando de braços abertos. Aqui o número 5 nos diz assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aqui o salmista Davi, expressando aqui, ele estava dizendo que ele habitava em tendas aonde havia pessoas que não eram temente ao Senhor, que queria a sua destruição, não queria ver o seu bem, não queria ter uma vida de compromisso com o Senhor, mas também não queria ver as pessoas que ali queria ter uma vida de compromisso com o Senhor. Então, meus queridos, não importa a situação ou as adversidades que você esteja vivendo, seja sempre firme, constante, não importa a localidade que você está ou a igreja que você se encontra, apenas olhe para dentro de si mesmo, faça uma reflexão e diz para você mesmo: eu quero ser melhor a cada dia. Então, quando você propõe isso dentro do teu coração, em ser melhor a cada dia, automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir, ele começa a trabalhar ao teu favor, para que você seja vencedor e vitorioso. Neste momento, eu quero que você entenda que os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida é projetos gloriosos. Apenas salvar, curar, libertar e que você possa ser feliz, não importando aonde você se encontra, mas que você tenha uma vida sempre estando sendo direcionada por Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Porque o que nos sustenta, o que nos guarda e o que nos protege e o que nos faz nos mantermos de pé é o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus Cristo, antes dele subir em ascensão ao céu, ele tinha dado instrução aos discípulos, mas só que ele poderia falar para eles: olha, vocês seguem à risca aquilo que eu tenho determinado, aquilo que eu vos tenho ensinado. Mas não, ele sabia que se fosse apenas com os ensinamentos, eles não iam permanecer. Então, Jesus Cristo, antes da ascensão dele, ele disse: eu vou ao Pai, mas rogarei ao Pai que vos envie o Consolador, o Espírito Santo de Deus da verdade, que vos ensinará o caminho em que vós deveis trilhar, ou seja, palmilhar as plantas dos seus pés, para que não desvie do caminho da verdade. Então, meu querido, o Senhor, ele sempre está trabalhando para que nós não apartamos do caminho da verdade, porque Jesus Cristo, ele mesmo próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e que ninguém vai conseguir chegar a Deus se não entrar pelo caminho que se chama Jesus Cristo. Olha, talvez você tenha trilhado vários caminhos, você tenha percorrido vários caminhos, você tenha ido para vários lugares e você ainda não encontrou o caminho. Jesus, ele manda eu dizer para você, ele é o caminho e ele quer te levar ao céu. Mas para você ir ao céu, você tem que entrar por ele, porque ele vai te apresentar, ele vai representar você diante de Deus no último dia, como seu advogado, advogar as suas causas, os seus erros, os seus pecados. A partir do momento em que você aceita ao Senhor como Salvador da sua alma, o Senhor, ele lança os seus pecados, os seus erros, no mar do esquecimento e jamais lembrará dele. Mas você tem que permanecer fiel até o fim. E o Senhor diz em Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor tem coroa de vida eterna para nos dar, mas é necessário nos posicionarmos e nos colocarmos diante da presença do Senhor. Aqui no número 6 diz assim: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. O salmista Davi dizendo aqui, para mim e para você, que ele habitou em lugares que há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Muitas das vezes nós pregamos, nós notificamos a palavra do Senhor e às vezes temos oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus para algumas pessoas. E muitas das vezes quando você vai falar da grandeza do amor de Deus, tem pessoas que eles não querem ouvir a palavra do Senhor. Eles dizem, olha, eu conheço, mas eu não quero. Então eles detestam a verdade, porque os seus corações não estão voltados para ouvir Deus falar com eles, mas seus corações estão endurecidos. Por quê? Porque seu ouvido está tapado para não ouvir a palavra de Deus, e seus olhos estão com escamas, porque eles estão vendo carnalmente, mas espiritualmente eles estão cegos, porque não querem um compromisso com a palavra do Senhor. Então, aqui o salmista Davi, ele expressava que ele estava no meio de um povo que detestava ouvir aquilo que era para ser dito e não queria ter compromisso com Deus. Então, nós que conhecemos a palavra, procuramos ser comprometidos. Falar da palavra de Deus é um dever de todo cristão. Você foi chamado para esta finalidade, para levar luz aos que se encontram em trevas, ainda que eles não queiram ou que eles detestem ouvir você falar, mas não deixa de falar. Porque quando no último dia, muitas pessoas eles vão dizer, Senhor, Senhor, olha, nós ouvimos a tua palavra, nós pregamos, nós profetizamos, nós curamos em teu nome. O Senhor dirá para essas pessoas, olha, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e enfermo, não me visitaste. Isto, para mim e para você, que somos conhecedores da palavra do Senhor, vai ser um dia glorioso, mas para aqueles que não têm o conhecimento da palavra do Senhor, vai ser triste. E mesmo aqueles que têm conhecimento e que não observaram a palavra do Senhor e não procurou praticar a verdade, será um dia de tristeza, angústia e dor, porque o Senhor dirá desta forma, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, porque praticaste a iniquidade, praticaste o mal e não a verdade. Quero agradecer aqui a nossa irmã
Evangelista Rosa Trevisan, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, trazendo bênçãos, curas, milagres e maravilha. Abençoa toda a sua família, toda a sua parentela, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, e as bênçãos do Senhor venham a fluir sobre o seu lar. Então aqui, olhando para esta passagem bíblica, aqui do Salmo 120, nós podemos expressar a grandeza do amor de Deus e as multidões das misericórdias do Senhor. E o Senhor dando livramento para o seu servo, o salmista Davi, o rei Davi, através desta palavra aqui. O último número do Salmo 120, o número 7, diz assim: Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Aqui o salmista Davi, expressando a grandeza do amor de Deus, diz assim: pacífico sou. O salmista Davi era um homem pacífico. Ele procurava observar para depois ele tomar as atitudes. Ele não era aquela pessoa desesperada. Ele não era uma pessoa que não agia segundo o impulso do seu coração. O que eu quero trazer para as nossas vidas no dia de hoje é que nós, como servos do Senhor e como conhecedores da palavra do Senhor, nós não podemos fazer as coisas precipitadamente. Devemos fazer as coisas observando de acordo com a palavra do Senhor, para não errarmos e não cometermos injustiça. Então o salmista Davi aqui, ele dizia dessa forma: pacífico sou, mas em eu falando, eles já estão em guerra. Por quê? Porque não tinham o conhecimento da palavra do Senhor. Mas o salmista Davi, como ele era conhecedor da palavra de Deus, ele procurava se inteirar daquilo que Deus tinha para a sua vida, para que ele viesse transmitir uma palavra que viesse abranger os corações daquelas pessoas, para que eles não vivessem em guerra, mas para que vivesse uma vida em paz. Então, meus queridos, a nossa vida, ela sempre vai ter lutas, tribulações. Nós não vivemos no mundo de paz, cheio de paz, de amor. A vida nossa, elas não são apenas rosas. Muitas das vezes, para você colher uma rosa, às vezes você fere as suas mãos, porque elas têm espinho. Elas são lindas. Então, não pense que a nossa vida é um mar de rosas. A nossa vida, nós passamos por lutas, adversidade, tribulações, mas tem um porém: nós temos alguém ao nosso lado que sempre está com as suas mãos postas estendidas para nos sustentar, para nos orientar, para nos mostrar como nós devemos nos comportar nos momentos de adversidade e das situações difíceis. Porque se nós não formos direcionados pelo Senhor, não tem como nós estar diante da presença de Deus. E o homem e a mulher que ele não procura se estruturar a sua vida diante da presença do Senhor, ele não para de pé diante de Jesus Cristo. Então, nesta manhã de hoje, o que eu trago para você: procure, mesmo nos momentos de adversidade, de luta, de situações difíceis, seja pacífico, seja compreensivo, deixa que as pessoas guerreiam, que elas guerreiam as suas guerras, mas faça o querer e a vontade do Senhor. Procure fazer a sua parte, que as outras partes, o Senhor, aquilo que você não consegue fazer, o Senhor faz sobre a sua vida e sobre o seu coração. Para nós nos estruturarmos espiritualmente, a nossa vida, nós temos que nos alimentarmos, comermos a palavra do Senhor. Qual que é o alimento que nos sustenta? A palavra de Deus. Você pode ir na igreja, você pode ouvir um culto de louvor, você pode ouvir um culto que tem várias profecias. O culto pode ser tremendo, muito abençoado, mas o que nos alimenta é a palavra.
Sem a palavra, o cristão ele perece. A palavra é a maior profecia da Bíblia Sagrada. Ela que nos mantém de pé. Ela que nos faz estruturar a nossa vida espiritual. Arraizar na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Meus queridos, fique com esta palavra nesta manhã. Que Deus traga ao seu coração graça, poder, entendimento, sabedoria, para que você cada dia mais cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Porque sem palavra não tem como crescer espiritualmente. Alimente-se da palavra e assim você será bem-sucedido a sua vida espiritual, tanto financeira, sentimentalmente, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Neste momento eu quero estar orando por você, pelo seu lar, pela sua casa, por sua família, pelos seus filhos, por sua esposa, por todos aqueles que você ama, para que você entenda que você é um tesouro peculiar do Senhor. E Ele quer trabalhar em você, que é o tesouro, quer te deixar você lapidado na medida para você ser usado, estar capacitado para fazer a obra de Deus. Neste momento vou estar orando. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Eu suplico pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos, dos meus colegas, daqueles, Pai, que eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração, cada vida, cada alma. Senhor, cada pessoa que se encontra sobre a face do globo terrestre. Neste momento, Pai, eu peço que o Senhor visita, salva, cura, liberta, transforma, repreendendo o mal, a enfermidade, os dardos da seta, quebrando as muralhas, as correntes, as barreiras, dissipando as obras das trevas, trazendo a cura, o milagre, a vitória e a libertação. Senhor, entra dentro deste lar, dentro desta casa, repreendo todos os demônios, todo o mal, toda enfermidade maligna, benigna, que neste momento seja destruída, eliminada pelo poder do teu precioso sangue. Senhor, coloca as tuas mãos e dá vitória sobre este lar, sobre esta casa. Pai, visita os hospitais, os leitos de dor, de enfermidade, as vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários, as vidas que estão nas UTI. Senhor, salva, cura, liberta. Pai querido, eu te peço, eu coloco toda esta humanidade sobre a palma das tuas mãos. Cura, Pai, liberta, transforma. Da opressão, a depressão, Pai, todo mal, toda enfermidade. Senhor, abra a porta de emprego para os teus filhos que estão desempregados. Confirma a bênção, a cura e o milagre. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe, vos dê um dia abençoado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.